Então nós vimos na aula passada sobre a importância de nós permitirmos que Jesus Cristo seja o líder. E nós vimos no conceito do Velho Testamento que existiam alguns líderes de adoração. Os patriarcas, Moisés, Miriam, liderou os cânticos, Neemias apontou levitas, Salomão apontou levitas, Davi era o próprio homem segundo o coração, ele apontou levitas. Você tem que entender que no contexto de uma igreja corporativa, uma igreja reunida, há de haver ordem. Para haver ordem, alguém tem que dar a ordem. Quem é que dá essa ordem? Jesus. Jesus é o líder. Através de um líder, através de uma pessoa que vai exemplificar essa vida de adoração, que vai exemplificar, que vai encorajar pessoas a responderem pela fé. Então, Deus sempre usa homens. Deus sempre usa homens. Mas nós temos que entender, e nós vimos lá em Hebreus, capítulo 10, e nós lemos do verso 19 ao 22, eu vou ler novamente. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, e isto é, pela carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, como é que nós adentramos nessa experiência chamada adoração, chamada intimidade com Deus, chamada relacionamento com Deus, chamada comunhão com Deus? Nós entramos pelo sangue do Cordeiro com intrepidez. Lembra que nós falamos logo no início uma frase de David Patterson, que diz assim: fundamentalmente, então, chegar-se a Deus significa crer no Evangelho e fazer uma apropriação pessoal da salvação. Eu creio que através do sangue de Jesus, porque o Evangelho diz, as boas novas dizem que eu tenho acesso, eu entro com ousadia. Eu entro sabendo que existe um lugar preparado no coração de Deus para mim. Eu creio que Deus, Ele me dá uma identidade. Eu creio que é Ele quem me chama. Eu creio que é a cruz de Cristo que me atrai. Então eu entro na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro com intrepidez. E entrar no sangue, veja bem, entrar na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro é você aceitar. Preste atenção, é você aceitar a obra de Cristo na cruz do Calvário e se apropriar da sua salvação. Então, entrar na presença de Deus, não imagine que é você passar por uma cortina, entrei na presença e você sai passando de novo pela cortina. Entrar na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro é a sua salvação. Entrar na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro igual a salvação. Então, se você diz que você entra na presença e sai da presença, entra na presença, é isso aí, gente, vamos então agora entrar na presença de Deus. Isso quer dizer que você precisa mais uma vez aceitar a Jesus como seu Salvador. E mais uma vez eu digo para você, você já está na presença de Deus. Se você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você está em Cristo. E por estar em Cristo, o sangue de Jesus te cobre. Então você pode entrar na presença de Deus porque você está em Cristo Jesus. E o sangue de Jesus, Ele pagou o preço por você. Esse foi o preço que Ele pagou. E no verso 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então nós só podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. O novo e vivo caminho apresentado no verso 20 é a morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o caminho, a morte e a ressurreição de Jesus. Não é pela acústica maravilhosa da igreja, não é pelo sistema de som de última geração que nós temos, não é pelas músicas que nós cantamos. Tudo isso nos ajuda a nos entregarmos mais a Deus, a quem adoramos, facilitando a minha resposta. Mas nada disso tem o poder para me introduzir em Cristo.
A música que você canta não tem poder para te introduzir. A única coisa que tem o poder é o sangue de Jesus. Se fosse isso, só a lei bastava, porque a lei era a própria palavra de Deus. Se fosse isso, o sangue dos cordeiros bastava. Não, apenas o sangue de Jesus tem o poder de nos introduzir em Deus. Se não entendermos isso, eventualmente roubaremos a glória de Deus e daremos a qualquer objeto que nos auxilia a adorarmos. Se você não entender que é pelo sangue de Jesus, você vai dar a glória da salvação para o líder do louvor. Puxa, quando você adora, quando você canta, eu experimento a presença de Deus, eu entro na presença de Deus. Quando você canta aquela música, então aquela música me faz experimentar. Você já invalidou o sangue de Jesus, porque você entrou pelo líder, você entrou pela música. Quando esse time toca, eu adoro. O que estamos tentando fazer quando a igreja se reúne para celebrar, gente? O que nós estamos tentando fazer quando nós convidamos pessoas, vamos celebrar junto, vinde, adoremos ao Senhor, prostremo-nos. O que esse convite quer dizer? Será que você está tentando levar pessoas à presença de Deus? Isso é errado. Pelo Novo Testamento, isso é errado. Existia isso no Velho Testamento porque eles não tinham o sangue do Cordeiro. Só existe uma pessoa que pode nos levar à presença de Deus, e esta não é o líder de música, mas o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos leva, não a pessoa do líder. O líder é importante, os músicos são importantes, são profetas, eu considero os meus músicos como profetas, e eu cada vez mais quero treiná-los para que eles entendam o conceito profético da música, porque nós precisamos celebrar a Cristo, e é o Espírito da profecia que nos ajuda a isso, a nós declararmos aos quatro cantos o que está no coração de Deus. E nós fazemos isso através da música. Você que pinta faz isso através da arte. Você que trabalha com informática, você faz isso através do seu trabalho. Você que é um homem de negócios faz isso através dos seus investimentos. Porque são decisões que nós tomamos. Então a nossa confiança não está na habilidade dos homens, mas na revelação do sangue de Jesus. E qual é a razão do sangue? O porquê do sangue de Jesus? Por que o sangue de Jesus tinha que ser derramado? Se ele é a coisa principal do nosso relacionamento com Deus, o porquê? Eu quero que você entenda o porquê. Número 1, porque o sangue é para Deus. O sangue é para Deus. Por causa do sangue de Jesus, a barreira do pecado que permanecia entre Deus e o homem, entre você e Deus, foi desfeita. Gente, a primeira pessoa que queria ver você livre do pecado era Deus. Por mais que você desejasse querer se relacionar com Deus, Deus era a primeira pessoa que queria ver você livre do pecado. Primeira pessoa. Olha só o Deus amoroso que nós servimos, gente. Nós devemos entender que o sangue de Cristo traz paz com Deus. O sangue de Cristo nos salva da ira de Deus. O sangue de Cristo nos reconcilia com Deus. Mas da parte de Deus, o que Deus estava querendo? Ele queria se relacionar com você. Nós vimos isso há 2 aulas atrás. Ele quer se relacionar com o seu povo. Ele quer viver isso com você. Deus é o primeiro beneficiário desse sacrifício. Deus é o primeiro beneficiário desse sacrifício de Jesus. Por isso, Ele envia, Ele dá Jesus. Sim, para que todo homem que creia não pereça, mas tenha a vida eterna, mas a primeira pessoa a se beneficiar disso é Deus, porque Ele estará recebendo muitos filhos. Ele estará recebendo muitos filhos para a sua própria glória. Segundo, o sangue é para o homem. Isso resolve o problema da maior necessidade de cada ser humano. O sangue de Cristo nos limpa da culpa.
O sangue de Cristo nos aproxima de Deus. O sangue de Cristo nos dá ousadia para entrar na presença de Deus. Ora, se o sangue de Cristo foi dado de uma vez por todas, a minha entrada na presença de Deus é de uma vez por todas. O princípio é: eu entro na presença de Deus e mantenho o meu relacionamento com Ele de uma vez por todas. É claro que nós devemos cuidar do nosso relacionamento para não cair, para não voltarmos atrás, para não largarmos o arado, para não olharmos para trás. Mas o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas. E por causa disso, Ele nos limpa da culpa. Sabe por que um dos grandes inimigos da nossa vida de adoração com Deus é a culpa? Eu não posso me relacionar com Deus porque eu sou um pecador. Eu não entendi que a minha natureza já foi transformada. Hoje eu sou santo. E existem maus hábitos em mim que me puxam a pecar com a minha carne. Mas a minha natureza foi transformada. Hoje eu sou santo de Deus, eu sou visto como santo. Eu sou chamado de santo por Deus. Eu sou santo na minha natureza e ando no processo de santificação. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas você tem que entender que a culpa é um dos grandes inimigos do nosso relacionamento com Deus. E o sangue de Jesus vem para nos livrar da culpa. Vem para nos aproximar de Deus. Uma vez que não existe mais culpa, nós podemos entrar com ousadia e nos aproximarmos de Deus. E o sangue também é para Satanás. Por quê? Porque ele é acusador dos irmãos, gente. Ele é tido em Apocalipse 12:11 como o acusador dos irmãos. E o sangue de Jesus cancela as acusações de Satanás. O sangue de Jesus cancela as acusações de Satanás. Você entra e o primeiro beneficiado é Deus, porque Ele vai te receber. O segundo beneficiário é você, porque você vai poder se relacionar com Deus, porque você foi criado para isso. E o sangue também é para cancelar o escrito de dívida que era contra você, e por isso o diabo não pode mais te acusar. A Bíblia diz que se você se arrepender, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, e mantivermos comunhão com os nossos irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como acusador, Satanás tentará usar a culpa para parar o homem de se sentir digno de estar na presença de Deus. Em nós mesmos não somos dignos de qualquer coisa, em nós mesmos que eu digo, na nossa humanidade, na carne. Mas o sangue de Jesus nos faz dignos nele. Então eu não digo que eu não sou digno, eu digo que por causa dele eu sou digno. E tem muita gente que foca, não, eu sou um pecador salvo. Não existe isso, gente. A realidade do pecador é uma natureza, a realidade do salvo é outra. A realidade daqueles que não são dignos é uma, a realidade daqueles que são dignos por causa dele é outra. Eu sou filho de Deus, gente. Eu sou filho de Deus. Dependo do Espírito Santo. Sou submisso ao senhorio de Jesus. Adoro ao Pai, que é o Criador de todas as coisas. Mas eu sou filho de Deus, porque eu recebi a Jesus, e eu continuo acreditando que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e por ser Senhor da minha vida, é Ele quem dirige, Ele é o cabeça, Ele é o líder da nossa adoração, Ele é o líder da nossa adoração corporativa, Ele é o líder da nossa adoração particular. Eu vejo o que Ele está louvando e eu louvo juntamente com Ele, eu ouço a sua voz, espero a sua direção e eu entro nesse relacionamento juntamente com Ele. Entenda que a barreira do pecado já foi quebrada. Romanos capítulo 8, verso 3 e 4. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então existem 5 palavras que eu quero ver com você, que quando nós falamos sobre o sangue de Jesus, nós temos que entender essas 5 palavras, que são cruciais, para nós entendermos o que o sangue de Jesus fez por nós. E a primeira palavra é expiação. E expiação significa reparação. Romanos 3:25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, como propiciação, como expiação, como reparação. Expiação é o ato de retirar o pecado de uma pessoa, é o ato substitutório, é o ato vicário, de retirar o pecado de uma pessoa e imputar-lhe que ela é agora limpa. É ato de substituição. Um sacrifício de expiação é aquele em que uma pessoa ou algo que é usado como substituto diante de Deus recebe julgamento em seu lugar. Você já ouviu a expressão o bode expiatório? O bode expiatório era o bode que recebia o pecado daquela nação e era enviado ao deserto para morrer. Ele era liberado, vai. O bode expiatório é aquele que recebe a culpa, não é isso? Não teve culpa de nada. Não, mas foi ele. Todo mundo concorda, foi ele é o bode expiatório. Então, nesse sacrifício de expiação, inocência é trocada pela culpa, justiça pelo pecado, paz por julgamento. Jesus, ele foi a nossa expiação. Ele foi a nossa expiação. Ele trocou de lugar conosco e ele levou a nossa culpa. Ele levou o nosso pecado, ele levou e sofreu o nosso julgamento. O sangue de Jesus fala de expiação, de reparação. Segunda palavra, justificação. Romanos capítulo 5, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E justificação significa que agora nós temos paz com Deus. Significa que os registros que existiam contra nós já foram apagados. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos permanecer diante de Deus sem julgamento algum contra nós. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, porém, já não há mais nenhuma condenação. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Terceira palavra, redenção. Efésios capítulo 1, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Redimir significa adquirir novamente. Pelo sangue de Cristo nós fomos adquiridos novamente, porque o homem havia se vendido para o inferno. O homem havia se vendido para a morte eterna. E através do sangue de Jesus, nós fomos adquiridos novamente. O sangue de Jesus foi o preço pelo nosso resgate, pela nossa redenção. Quarta palavra, reconciliação. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E ser reconciliado significa levado novamente a um relacionamento. Então veja bem, nós fomos, olha só como é que as coisas vão sendo montadas. Nós recebemos a reparação, porque ele levou sobre si a nossa culpa, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados, o nosso julgamento. Depois nós fomos justificados, porque ele levou a nossa culpa. O que eu fiquei? Fiquei com nada. Não há mais condenação, eu fui justificado. Por receber a justificação, eu fui novamente comprado pelo sangue do Cordeiro. Por ser novamente comprado,
a reconciliação. E ser reconciliado significa levado novamente a um relacionamento. A comunhão com Deus foi restaurada. E o quinto ponto, Hebreus capítulo 13, verso 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Gente, é inaceitável uma pessoa que recebeu a expiação, recebeu a justificação, recebeu a redenção, recebeu a reconciliação, não queira viver em comunhão com Deus. É você anular a obra do sangue de Jesus na sua vida. Preste atenção nisso. É anular a obra de Cristo na sua vida. Nós fomos criados para comunhão com Deus. Você foi criado para comunhão com Deus. Deus te criou para comunhão entre você e Ele. E esse último ponto de santificação nos fala de nós sermos separados para Deus. É você separar algo. Você foi separado para Deus. Você foi comprado pelo sangue. Você é dele. Você é propriedade exclusiva de Deus a fim de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, para participarmos do reino do Filho do seu amor. Ele levou a sua culpa para que você pudesse ter comunhão. Ele te justificou para que você pudesse ter comunhão. Ele te redimiu para que você pudesse ter comunhão. Você foi reconciliado para a comunhão e a tua vida de separação mostra que você quer ter comunhão com Deus. A tua vida de separação quer dizer que você valoriza mais a Deus do que qualquer outra coisa. O sangue de Jesus nos ajuda. Lucas 22, 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de nós. O sangue de Cristo é o selo de uma nova aliança que Deus fez entre você e Ele. O selo é o sangue de Cristo, de uma nova aliança. Comunhão é aliança, gente. Se você quiser anotar isso aí, anote isso. Comunhão é aliança. Aliança é comunhão. Compromisso é aliança mútua. É promessa mútua. É você aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e dizendo: eu aceito viver esse compromisso. Eu aceito viver essa comunhão. E Jesus, Ele é esse grande sacerdote. Volte lá em Hebreus 10. Hebreus 10, 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha só, Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12 na Bíblia Viva. Ele veio como supremo sacerdote desse sistema melhor que nós agora temos. Ele entrou naquele tabernáculo do céu, maior e perfeito, que nem é feito por homens, nem faz parte desse mundo. E uma vez por todas levou o sangue para dentro daquele compartimento mais interno, o Santo dos Santos, e o salpicou sobre o propiciatório. Mas não era sangue de bodes nem de bezerros, não. Ele levou o seu próprio sangue, e com esse sangue, por si mesmo, ele garantiu a nossa salvação eterna. E um sacerdote, gente, ele é alguém que representa pessoas diante de Deus. Ele é alguém que representa pessoas diante de Deus. E já que nós estamos falando sobre Jesus ser um representante dessa nova aliança, ser o sumo, o grande representante dessa nova aliança, nós temos que entender que essa aliança é perfeita. A nova aliança, ela não é simplesmente uma reposição, uma substituição da velha. Não, ela é uma concretização completa da velha aliança. A velha aliança está completa na nova aliança. O Velho Testamento é sombra da realidade do Novo Testamento. Então ela recebe essa concretização na sua forma, três coisas, na sua forma, ou seja, na estrutura do sacerdócio e dos sacrifícios que muda,
no seu propósito, que é trazer pessoas mais próximas de Deus, e na esperança que ela traz, que é o aperfeiçoamento daqueles que adoram. Qual é o objetivo, o propósito dessa nova aliança? E por isso, se o objetivo muda, se o propósito muda, a forma tem que mudar. Qual é o propósito? Trazer você cada vez mais próximo de Deus. E a esperança que nós temos é que quanto mais próximos da realidade, mais transformados, segundo essa realidade, nós seremos. Qual é o propósito do sangue de Jesus? Te aproximar de Deus. Não é te levar para o céu, é te aproximar de Deus. Se você for analisar o contexto daquela passagem que diz: na casa de meu pai há muitas moradas, o contexto não são as moradas. O contexto é explícito, gente. Está ali, é o meu pai. Nós somos salvos para termos um relacionamento com o Pai. Nós somos libertos das trevas, não para andarmos segundo nossos próprios desejos. Nós somos libertos das trevas para nós andarmos com Deus. Porque nós fomos criados para termos comunhão com Deus. Então, o propósito dessa aliança é trazer pessoas mais próximas de Deus. E a esperança que ela traz é o aperfeiçoamento daqueles que a adoram. Essa aliança perfeita tem 3 elementos essenciais: o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito e o tabernáculo perfeito. O sumo sacerdócio perfeito, né, ele fala de Cristo, claro, já ser perfeito no seu caráter. Mas a Bíblia nos diz que ele entrou nessa esfera de perfeição no seu relacionamento conosco, por causa das coisas que ele sofreu. O Filho de Deus foi somente designado como sumo sacerdote depois de ter sido aperfeiçoado. Cristo já era perfeito em seu caráter, mas foi através do seu sofrimento que ele tornou-se perfeito em sua capacidade de representar a humanidade diante de Deus. Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Foi neste ato de ser feito semelhante aos irmãos em todas as coisas que Jesus foi aperfeiçoado. E por isso hoje está plenamente capaz de nos representar diante de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, porque nós temos grande sacerdote, o sumo sacerdote. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Isso é interessante. O interessante é que o Novo Testamento não nos chama de imperfeitos. O Novo Testamento talvez nos considere como fracos, mas não imperfeitos. Como é que você pode dizer isso, pastor? Porque nós somos perfeitos como Ele é perfeito no nosso espírito. O nosso espírito deve governar. E se ele não governa é porque a alma gritou mais forte. Então, na minha essência, eu fui mais fraco. Eu não resisti. Isso não quer dizer que eu seja imperfeito. As minhas ações exteriores mostram apenas que eu sou fraco, que o meu espírito não está governando. Porque quando o meu espírito governa, eu mostro como Deus é perfeito. Quando o meu espírito governa sobre a minha alma, sobre o meu corpo, eu mostro ao mundo a perfeição de Deus.
O sumo sacerdote é perfeito. Número 2, o sacrifício foi perfeito. Hebreus capítulo 1, verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Está acabado, está feito, tudo está feito. Uma vez que ele se assentou, foi exaltado porque ele se humilhou, está tudo feito. A purificação dos nossos pecados era a principal responsabilidade do sumo sacerdote. E essa foi uma solução perfeita achada em Cristo. O sangue de Jesus é a solução perfeita para o problema da humanidade. A solução perfeita para nós termos mais relacionamento com Deus é o sangue de Jesus. Quanto mais revelação nós temos sobre o sangue de Jesus, mais nós entendemos a aliança perfeita que nós temos com Deus. Por isso, quando nós celebramos a Santa Ceia, a mesa do Senhor, Ele nos mostra a aliança perfeita através do seu sangue. Hebreus 10, de 1 a 4, fala que a lei ela não conseguia aperfeiçoar. Ela não tinha poder para aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. E era uma recordação anual dos pecados. Ou seja, vocês pecaram. E todo ano vocês pecaram. E mais um ano vocês pecaram. Agora, em Hebreus 10, 14, nos fala que por meio de um único sacrifício, ele fez o quê? Por meio de um único sacrifício já feito. Já feito, ele aperfeiçoou os que estão sendo santificados. Vai me dizer que você não é perfeito, se o sangue de Jesus já aperfeiçoou. No teu espírito, você já está aperfeiçoado. Por isso que quer dizer a palavra salvação, gente. Você já chegou na integralidade. Você já é o que você foi criado para ser no teu espírito. Por isso que quando você ouve a voz interior do teu espírito, você nunca entra em furada. Porque no teu espírito você já é perfeito, você já é íntegro, você já é perfeito, teleios. Você já chegou onde você tinha que chegar no teu espírito. O que você precisa? Eu preciso cada vez mais ouvir a voz do Espírito para que a minha alma não domine sobre o meu espírito. Por isso João Batista se fortalecia em espírito. Por isso Jesus se fortalecia em espírito. Por quê? Para que a minha alma não tenha mais domínio sobre mim. Para que eu não seja fraco. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza é também uma fraqueza moral. Eu não sei pedir como convém, porque o meu espírito não está deixando ser a liderança nesse ser triuno. Então eu preciso do Espírito Santo para que me ensine, para que me encha no meu espírito, para que quando eu ore, eu oro aquilo que o Espírito Santo me ensinou a orar. E me chamou a orar. Então, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O sacrifício de Jesus foi perfeito, e por ser perfeito, ele tem a capacidade de nos aperfeiçoar, o que a lei não tinha. E por último, esse tabernáculo é perfeito. O sumo sacerdote é perfeito, o sacrifício é perfeito, e o tabernáculo é perfeito. Hebreus capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O tabernáculo de Moisés era a sombra, número 1, de Cristo, o nosso Senhor, como cabeça. Número 2, o tabernáculo era a sombra do corpo de Cristo. O tabernáculo era símbolo de Jesus como cabeça da igreja, e ele era também símbolo do corpo de Cristo, de forma individual, de forma corporativa, de forma universal.
A perfeição da sombra, que era o tabernáculo de Moisés, se encontra em dimensões. Em Jesus, o cabeça da igreja, ao habitar, fazer um tabernáculo, no caso original, ao habitar, e ele habitou entre nós, e ele fez um tabernáculo entre nós. E de indivíduos, como templos do Espírito de Deus, e a contínua manifestação de Cristo na terra, do Espírito de Cristo, da unção de Cristo nessa terra. E ele termina, então, no verso 22, dizendo: aproximemo-nos, com sincero coração. Se Cristo, uma vez que Cristo é o sumo sacerdote perfeito, e o perfeito sacrifício, e nós somos o tabernáculo perfeito, o que isso significa? O escritor de Hebreus, então, nos encoraja a fazer algumas coisas. Você tem isso na sua apostila, eu vou citá-las. Você é encorajado a fixar seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote. A esforçar-se para entrar no descanso da obra consumada de Cristo, a viver no 7º dia. A conservar firme a fé que professamos. A aproximar do trono da graça com confiança. A pedir por misericórdia e graça em tempo de necessidade. A prosseguir para a maturidade. A imitar a fé e perseverança daqueles que foram antes de nós. A aproximar-se de Deus com um coração sincero, em plena confiança de fé. A encontrar-se com e encorajar outros irmãos. A deixar tudo o que te assedia e te atrapalha. A correr com perseverança a corrida proposta para você. A não desanimar. A esforçar-se para viver em amor e paz. A assegurar-se e não perder a graça de Deus. A ser agradecido e adorar a Deus de maneira aceitável. Hebreus capítulo 12, 28, nesse último ponto. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus capítulo 13, verso 15 a 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então Hebreus 13, 20 a 21, talvez melhor resuma a significância do sumo sacerdócio eterno de Jesus sobre a sua vida. Diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Ou seja, a vontade fala de alma. Então a nossa alma precisa ser aperfeiçoada. Nosso espírito está perfeito. A nossa alma precisa ser aperfeiçoada para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então Hebreus capítulo 10, verso 22, já que nós já entendemos que o propósito da nova aliança é nos trazer mais para perto de Deus, através do grande sacerdote, então o versículo 22 nos diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Eu vou ler mais uma vez a citação que eu comecei essa aula e comecei a outra aula de David Patterson, que diz fundamentalmente, então, chegar-se a Deus significa crer no Evangelho e fazer uma apropriação pessoal da salvação. Então, quando você aceita Jesus, você entra na presença de Deus. Você só deixa a presença de Deus quando você deixa de crer em Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que nos aproximar dele com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então nós podemos nos aproximar pelo sangue, não pelo líder de adoração, não pela música, não pela liturgia,
pelo sangue de Jesus. O desejo de Deus é que você se aproxime, que você experimente hoje a sua dimensão mais interior, mais íntima, mais secreta, que era justamente o cerne do Santíssimo Lugar. E foi justamente o que Davi quis representar no seu tabernáculo. Eu estou apresentando para vocês a parte mais importante, o ápice do tabernáculo de Moisés. Qual é? A glória da presença de Deus. E para mostrar tudo isso, para começar, olha só que interessante, gente. Para começar o tabernáculo de Davi, o que ele faz? Sacrifício. Sangue, foi preciso sangue. Depois daquele dia, no tabernáculo de Davi, nunca mais houve sangue, para representar a própria pessoa de Jesus e a glória da presença de Jesus através do sangue de Jesus. Através da pessoa. Então Deus quer que você experimente hoje as dimensões mais íntimas do coração dele. E nós sabemos em Coríntios que nos fala que nós só podemos sondar as coisas mais íntimas de Deus através do Espírito Santo, que é o único que tem a capacidade de sondar as coisas mais íntimas de Deus. E para isso nós precisamos de fé, em plena certeza de fé. Para isso precisamos de fé, para nos aproximarmos e mantermos essa comunhão com Deus, porque se você não tiver fé, a culpa te come. Se você não tiver fé na obra consumada de Jesus, o diabo te acusa. O sangue é para Deus, nós já vimos, o sangue tem benefícios para nós, e o sangue é para nós esfregarmos na cara do diabo que nós já estamos limpos, que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o poder do sangue de Jesus. Então nós devemos entender que essa experiência é pessoal, é devocional. A sua aproximação é primeiro devocional, porque permite que você seja inspirado a viver uma vida totalmente para Deus, em louvor, em cânticos, em oração, pela palavra. Mas em segundo lugar, essa aproximação é pública. Sua aproximação pública lembra pessoas que eles podem se aproximar de Deus. No meio do louvor, se você estiver totalmente inerte, totalmente desapercebido da presença de Deus, e você bate no peito que você é um filho de Deus, que testemunho é a sua vida para pessoas que não conhecem a Deus. Temos acesso eterno pelo sangue de Jesus, e por isso não precisamos sair da presença. Não sentir a presença manifesta de Deus não significa que você não está em sua presença, porque estamos em Cristo agora. Portanto, aproximar-se de Deus não está limitado somente a momentos devocionais ou públicos. Significa aproximar-se cada vez mais de Deus em fé, trazendo nossas vidas a Ele, para que Ele nos dirija em tudo. Eu senti aqui que eu tenho que ler Hebreus capítulo 11, verso 6. O primeiro beneficiário disso é Deus. E Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Na versão em inglês eu ainda acho bem melhor. Creia que Ele é. Ele é aquele que recebe o teu sacrifício de louvor. Ele é aquele que perdoa os teus pecados. Ele é aquele que recebe a tua vida em adoração. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. É o que nós vamos ver na próxima aula. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. E o melhor galardão, o melhor presente, a melhor recompensa que nós podemos ter é a própria presença de Deus em nós. É a própria presença de Deus em nós. Então, no teu momento de louvor, no teu momento de adoração, seja dirigido
pelo Espírito. Você, como líder de louvor, saiba que a única maneira que as pessoas podem entrar na presença é pelo sangue do Cordeiro. E se elas não creem e não comungam com Deus, é porque não há salvação genuína. Porque o propósito da salvação é comunhão com Deus. Então não tente enfiar pessoas e fazer pessoas adorarem se elas não entendem o que é salvação. Se elas não entendem o que é ter comunhão com Deus. Porque a adoração parte do princípio de que eu tenho comunhão com Deus. Eu creio que Ele recebe a minha comunhão, eu creio que Ele recebe o meu louvor, eu creio que Ele recebe a minha adoração. Então por isso eu dou adoração a Ele porque Ele é digno. Porque Ele é digno. Então não tente forçar pessoas a entrarem se elas já não estiverem dentro. Pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos leva à presença de Deus de uma vez por todas. Ore para que as pessoas a quem você dirija sejam perceptivos. Encoraje pessoas a serem mais perceptivos da presença de Deus aonde elas estiverem. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.